Vamos pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos ajude nesta reunião de estudo, para nos iluminar e entender da melhor forma possível, e que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja. Assim seja, né? Vou compartilhar Você aqui. compartilha o relatório primeiro, Uhum. por favor. E aí, gente, só para a Paty não ficar lendo tudo, ela vai compartilhar o relatório. Alguém poderia ler esse relatório para nós? Já está compartilhando já, daqui a pouco vai aparecer. É uma página só, é Eu acho que eu pequena. compartilhei errado. Peraí. Tá aparecendo vocês aqui, né? Aham. Peraí. E que eu tô Ficou com duas bom. telas, eu pus a tela errada. Não tem importância, não. Tá vendo minha tela aí? Sim, sim, Agora sim. sim. Deixa eu Aumenta um aumentar. pouco para nós, por favor. Aí. A reunião da semana passada, dia 13, né? Tá Aumenta bom? mais um pouquinho, fazendo favor, Paty. Mais um? Eu acho que já deu. Pode subir mais. A gente já vai direto no texto. Isso. Quem pode ler para nós aí? Aumenta mais um pouquinho, Paty. Eu ia pedir pra ela aumentar mais um pouquinho. Aí. Só tem que configurar agora. Isso. Excelente. Bom, João, você é a bola da vez. Você falou alguma coisinha aí, vai sobrar para você. Lê para Não, nós, tudo por certo. favor. O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Das Manifestações Espíritas. Capítulo 4. Da Teoria das Manifestações Físicas. Página 44 e seguintes. Iniciamos... 77. 77, perdão. Iniciamos o estudo com a leitura do relatório da última reunião do mês de dezembro. A revelação dos espíritos é feita de modo espontâneo. Allan Kardec foi fazendo perguntas sobre as ideias que ele tinha. Porém, os espíritos foram falando outras coisas que ele não esperava, revelando as leis que regem o mundo espiritual. Desce um pouquinho. Isso. A constituição do espiritismo é feita em mão dupla, ou seja, coube ao codificador observar as respostas dos espíritos para deduzir determinados conhecimentos. Podemos dizer que os espíritos não revelam todas as verdades, fazendo mister que o homem procure pela razão e bom senso descobrir a verdade, utilizando a metodologia científica. A respeito dos elementos gerais do universo, tudo que não é Deus nem espírito é matéria. O fluido cósmico universal é a base da matéria, que se apresenta em dois estados, ponderabilidade e imponderabilidade. Ou seja, ele é a base dos elementos do nosso planeta. Cada planeta tem sua atmosfera. Em outras palavras, cada planeta é uma emanação do fluido cósmico universal, tendo cada um suas características, ou se preferir, sua tabela periódica. No universo, tudo é obra de Deus. Sobre as peculiaridades da atmosfera de cada planeta. Apresentamos um exemplo bem grosseiro. No nosso próprio planeta, quando vamos para a montanha, o ar fica rarefeito. Quando vamos descendo a Serra do Mar, muda o clima, o relevo e a vegetação. E a oxigenação. Isso no mesmo planeta. Em outros planetas, a composição da atmosfera é diferente, conforme a constituição de cada planeta. O nosso estágio evolutivo não nos permite conhecer o princípio universal na sua simplicidade. Isso é um privilégio dos espíritos puros. O que mais se aproxima do fluido cósmico universal em nosso orbe é o fluido magnético animal, ou princípio vital, que dá a vida à matéria orgânica. Desce mais um pouquinho, por favor. Os minerais, matéria orgânica, não possuem... Inorgânica. Inorgânica, nossa. Os minerais, matéria inorgânica, não possuem princípio vital nem princípio inteligente sobre matéria orgânica. As plantas possuem princípio vital, mas não são animadas por um princípio inteligente. E, por fim,
Os animais e os homens são dotados de princípio vital e princípio inteligente, sendo o espírito uma individualização do princípio inteligente. Aí aqui vem a pergunta da Sueli. Nem as plantas ditas carnívoras, que se alimentam de insetos, possuem algum tipo de inteligência primária ou instinto? Aí o Vitor Hugo nos respondeu que, assim, dessa forma. Allan Kardec trata desse assunto em O Livro dos Espíritos, item 589, de onde destacamos esse certo. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. No entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção, e ainda menos de vontade. Mais uma pergunta da Sueli. Para mover uma mesa, que é um objeto grande, necessita de doação de fluidos involuntariamente de mais um médium? Aí o Adolfo veio e respondeu a questão da seguinte forma. Depende da potência fluídica de cada médium, podendo ser apenas um médium de efeito físico, a doar fluidos involuntariamente ou mais médium. O fluido universal não é a fonte de inteligência, mas o princípio elementar da matéria. O perispírito é matéria condensada. Não possui todas as propriedades da matéria. É uma condensação do fluido cósmico universal. Pergunta para os espíritos. Por analogia, podemos dizer que o princípio vital é mais sutil que o perispírito? Ou o princípio vital e fluido é a mesma coisa? Agora, aqui, para ilustrar os gráficos elaborados pelo Adolfo e utilizados em sua palestra Concepção Espírita de Fluido. Não, eu acho que os gráficos não precisa mostrar, não. Os gráficos muito bonitinho, muito bem explicado. Aí acabou. Muito bem explicado. Bom, gente, pode tirar fazendo favor, viu, Paty? Então, esse foi o relatório da semana passada. É sempre bom, eu gosto sempre de enfatizar isso. E a gente precisa, assim, da leitura do relatório e também assistir no vídeo. É uma coisa completa a outra. Não pode ser só o vídeo ou só o relatório, tá? Então, a Bianca seja muito bem-vinda, viu? Vitor Hugo também. A Bianca é a nossa... Bianca tava com saudade. É a nossa escriba Eu também, oficial. Paty. Eu falei com a Adolfinho, gente, bom início de ano para todos. Eu não estava muito bem essas 2 semanas, até nem comentei no grupo, mas agora vamos lá, firme e forte. Não estava muito bem mentalmente, na verdade, não fisicamente, mas agora estou tranquila. Obrigada. Ô, Paty, você também pode continuar enviando para a Bianca as suas contribuições também. Tá bom. Tá? Ela não vai achar ruim, não. Até porque quem vai ter que fazer o relatório é ela. Ô, Adolfo, gente, compromisso que a gente assume, a gente assume. Ó, brincadeira, hein? Imagina. Só para vocês verem que eu tô bem de verdade, eu tenho que fazer minhas brincadeiras bobas. Ô, gente, então só assim, para ficar bem claro para nós. Na pergunta lá, eu errei no final. Aparece fluido, não é fluido, é perispírito. Agora eu já nem lembro mais a pergunta, mas depois a gente volta nela. É uma dúvida que no final do estudo nós saímos do impasse, que é muito bom, é muito proveitoso, é muito produtivo e é muito científico, né? Então nós saímos com uma impressão, eu com uma impressão e o Vitor Hugo com outra. Então nós não fechamos o assunto, até porque nós vamos retomar isso em outros textos de Allan Kardec, tá? Então a gente não deve mesmo fechar assunto. A gente tem que, ao contrário, tem que abrir mais possibilidades, tá? Então, não me lembro como foi a pergunta, mas no vídeo ficou mais claro que no texto. Acho que no texto teve um errinho
erro meu, porque eu que anotei o negócio da pergunta. Não foi a parte, não. Mas não tem importância, não, tá? Depois a gente vai corrigir. E sempre que tiver alguma dúvida e a gente não conseguir responder, não tem importância, tá? Pior é quando a gente sair daqui uma resposta errada, né? Então é preferível a gente sair com dúvidas para depois a gente dirimir essas dúvidas, procurar em outras fontes ou fazer uma releitura daquilo que às vezes no primeiro momento nós não entendemos e numa segunda leitura a gente pode ter uma compreensão melhor, tá? Mas essa coisa da dúvida, ela é muito saudável para os nossos estudos. E a questão aqui não é assim, ó, quem é que tem razão, quem é que está certo ou quem está errado. Não é isso. Nós estamos buscando conhecimento. É tudo pelo conhecimento. Tá bom? Então, vamos lá, Paty, por favor. Uma Dá leitura para do ver? texto. Dá. Então tá. Da teoria das manifestações físicas, item 9. Será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Volta na pergunta, por favor, que ela é muito importante, essa pergunta. Será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? A pergunta está clara, né, gente? Uhum. Nós estamos falando de mediunidade de efeito físico, mesas girantes. Então, a mesa está lá em cima. Aí Kardec faz uma pergunta, eu diria que meio que óbvia, né? Para quem está começando agora. Porque nós já sabemos a resposta, claro. Mas assim, vamos pensar que nós estamos lá com Kardec, no século XIX. Nós estamos lá sentados atrás, né? No fundo. 1862. Isso. E ele está na mesa com as médiuns e nós estamos só assistindo. Entendeu? Então, Esta resposta ainda não te levará onde desejas. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem um elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. ok, vamos parar um pouquinho, depois você lê a nota. Tá bom. Eu estou pedindo para alguém procurar o significado da palavra factícia. Mas vamos primeiro na resposta. Essa resposta, gente, ela é muito profunda. Bom, quem pode explicar para mim a resposta? Meu lugar. E alguém pega no dicionário, por favor, o que é factícia? Posso tentar para fazer a minha reestreia? Com força total. Então, eu vou tentar explicar, mas também com uma parte do que eu queria já comentar. Que, assim, a pergunta, apesar de ser óbvia, no caso que, tipo, que o espírito materializaria o seu membro solidificado para erguer a mesa na força física. A gente sabe que não é isso. Mas, na minha visualização, o próprio uso do fluido universal, eu não sei se é porque minha mente ainda precisa de coisas materiais para imaginar os ocorridos, mas eu imagino que, tipo, tá o espírito lá, sei lá, do braço dele sai o fluido universal, que não é do perispírito, mas tipo que ele congrega do universo, e aí esse fluido faz com que a mesa se mova, mas eu não sei se eu ainda acredito que não é exatamente isso, mas é isso que eu consigo visualizar no momento. E que ele pega o fluido universal, que nem se fosse quando a gente vai dar um passe. Ele pega o fluido universal e esse fluido ele consubstancia para mover essa mesa, que é algo físico. Seria algo mais ou menos assim? Quem quer ajudar a Bianca, gente? Por favor. Quem quer colaborar aí?
Um só por vez, por favor. Eu diria, Bianca, que é mais ou menos assim, tá? Agora, você usou uma expressão aí que é muito bacana, e que eu vou fazer uma pergunta para essa expressão. Falou assim, ó, ele pega da mão dele assim, ó, e lança um impulso. Não é mais ou menos isso que você falou? Mas o espírito tem mão. Não, Adolfo! Droga! Não, não, mas assim, eu ainda não tenho raciocínio abstrato suficiente para entender que quando eu desencarno, eu vou conseguir visualizar algo sem mão. Eu ainda preciso dessa figura de linguagem. Ó, eu falo com as mãos, Adolfo. Você acha que quando eu desencarnar, eu vou deixar minhas mãos ir embora? Eu ainda é uma dificuldade minha, eu ainda preciso. Tanto é que eu falei, eu preciso visualizar que é intangível, eu sei que é intangível, mas assim, a minha mente ainda necessita dessa visualização para fazer lá a mesinha flutuar. Tipo, tem um fiozinho que faz isso. Bom, Agora, o que ele está falando? Sobre as vossas mãos, está falando das nossas mãos, tá? Uma mesa se move, quer dizer, as pessoas põem as mãos em cima da mesa, né? Não em cima, mas próximo, assim, né? E aí a mesa levantava, etc. Então ele fala assim, ó, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida artificial, né? Uma vida não natural. Aqui está faltando nesse dicionário, mas é uma vida provisória. É por pouco tempo. Aqui está faltando isso. Mas a palavra factício também tem o sentido de que é por pouco tempo. Tá? Eu não lembro agora qual que é o sinônimo, eu vi em casa no dicionário. Mas tem também esse sentido. Tá? Então, quer dizer que é por pouco tempo essa vida. Essa vida factícia. Né? Por achei um quê? outro. Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, a mesa está sendo o quê? Está em movimento. Só que isso é pouco tempo. Achei um outro dicionário que eu acho que se vê mais da filosofia, que é um fruto da imaginação, criado pela mente, uma ideia factícia. Que Não, eu mas acho não é o caso. que sim. E não é Não, o caso. Porque está falando de efeito físico. Então não sim. é fruto da mente. Ela se levanta mesmo. Não, mas o que eu falo criado pela mente, o que é criado pela mente é essa dotação de fluidos para fazer a mesa. Será que eu estou entendendo enganada, frase? Uma Não, vida factícia. não, mas no caso é pela mente do espírito do morto. Sim, sim, sim. O dicionário, quem escreve ele, não é espírita. Não, Eu concordo. entendo o seu raciocínio. O seu raciocínio está correto. Mas o que o texto está dizendo não é o significado que nos interessa. Entendi. Tá? Então, esse sentido da filosofia não é o sentido do texto. Agora, o que você está falando procede, tá? Mas não é a mesma coisa, tá bom? Mas não tem importância. O mais importante é entender o quê? Que não é uma coisa. Ele usa aqui no texto como artificial, mas na verdade não é artificial, é natural, né? Agora, como eles não têm esse conhecimento, então eles vão dizer que é uma coisa artificial, que é uma coisa que é fruto da imaginação. Não, mas não é. É algo que é natural e não é fruto da imaginação. Mas esse não é o ponto. Qual que é o ponto, então? Quando a gente vê uma mesa em movimento, né, efeito físico, né, isso que importa. Ó, o espírito aure no fluido universal, né, que é necessário para dar vida provisória. Ou é necessário o fluido universal para que a mesa se movimente. É isso que o texto está falando. É isso que é mais importante para nós. Tá? Então, agora eu já estou saindo da palavra e estou interpretando o texto. O que mais? Assim preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Então, ele não tem mão, mas ele tem o quê? Vontade.
tá? Ele tem vontade. Então, na verdade, ele imagina, ele pensa na mesa em movimento, ele pensou, está com vontade que ela se movimente. Então, no momento que ele pensa, que ele tem essa vontade, vai sair dele o quê? Um fluido, e o fluido que vai fazer o movimento, tá? Porque ele não tem mão, o espírito. É muito importante na hora que a Bianca falou, porque, infelizmente, no movimento espírita, tem gente que tem essa ideia. Espírito tem mão. E nem o perispírito tem mão, tá? Nem o perispírito tem mão. Então, ele usa o pensamento, ele imagina, na hora que ele imagina, ele libera o fluido, e o fluido é que vai fazer a ação, tá? Então, não tem mão. O que mais? Então precisa da vontade do espírito, do fluido do espírito e do médium para mover a mesa. Calma. Por enquanto, nós não estamos falando de médium. Tá. Nós vamos chegar lá, Paty. É porque eu entendi que o fluido é do espírito, nesse caso que o Adolfo explicou. Que é o espírito que está se manifestando, mediante a vontade, tirando o Não, é médium. que tem um pedaço que fala que ele precisa de um elemento que o liga à matéria. Sim, sim. Vamos entender isso, Paty. Vamos entender isso. Tá bom. Sabe por quê? Tem gente que interpreta errado também. Então, vamos devagar. Por isso que eu falei. Depois a gente anota. Olha lá, ó. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido de si mesmo, né? Por efeito da vontade. Adolfo, Quando quer pôr em movimento, chama o auxílio de outro, tá? eu fiquei com uma dúvida agora. Porque, ó, aqui tem uma parte que fala que o espírito aure do fluido universal. Uhum. E aí, depois, que ele move sobre o fluido que de si mesmo desprende. Eu entendo que ele busca no fluido universal e aí manipula esse fluido. É isso? Sim. Tá. O que é essa manipulação? Na verdade, ele pensa. Na hora que ele pensou, o fluido vai atender o comando dele, a vontade dele, o pensamento dele. O fluido por si só é matéria. O fluido não pensa, tá? O fluido não pensa. O fluido é para ele o que o corpo é para o homem. Assim diz os espíritos. Mas a dúvida é a seguinte: o fluido, ele pega do fluido cósmico universal, né? Sim. Porque O aí depois fluido fala. é fluido cósmico universal. Sim, e move sobre a influência do fluido que de si mesmo desprende. Que dá a entender aqui que depois ele desprende de si mesmo o fluido, ele tira dele mesmo. Mas não, ele pegou do cósmico universal e só movimentou em determinada direção. Vamos Assim, ler mais um modificou. pedacinho que você vai entender. Tá. Sua pergunta é boa. Vamos ler mais um pedacinho, quer ver? Ó? Em virtude de sua natureza etérea, o espírito, está falando do espírito agora, ele é o quê? Etéreo. O que é etéreo? É bem mais sutil do que o fluido cósmico universal. Ele não é matéria. Então, em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário. Isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Veja, Patrícia, aqui não está falando de médium, mas está falando que o espírito propriamente dito, ele precisa de um elemento que o liga à matéria. Que elemento liga o espírito propriamente dito à matéria? Perispírito. Perispírito, muito bem. Entendeu? Sim. Então, por enquanto, nós não estamos falando do médium, tá? Aí continua, ó. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Olha, gente, isso aqui é uma revolução. Então, o perispírito é a chave de todos os fenômenos materiais. Então, quando a gente fala assim, ó, vou voltar lá no início da resposta. Quando sobre vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário. Horas. O que é perispírito? O que é perispírito?
Gente, ó, É o estudando perispírito. invólucro do espírito. Sim, o que mais? Tá certo. O que é perispírito? É uma matéria sutil Isso, uma matéria da sutil. forma ao espírito. Não, perfeito, uma matéria sutil. Ora, se ele é matéria, ele é o quê? Uma derivação de qual fluido? Do fluido cósmico universal. Então vamos voltar na resposta. Quando sob vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal, o que é necessário para dar vida fictícia. Que fluido que ele está usando? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, que na verdade é porque assim, acho que na nossa mente a gente ainda tem muito aquela coisa assim de o perispírito ser uma cópia do corpo que tem os limites perfeitamente traçados. E eu acho difícil a gente abandonar, eu pelo menos, né? Abandonar essa ideia e lembrar que ele não é exatamente assim, né? É que um dos conceitos de perispírito é que ele é o fluido cósmico universal condensado. E o fluido matéria, o fluido cósmico universal, nós vimos na semana passada, é a base da matéria. Então, a matéria ponderável ou imponderável, aí vai a ilustração que eu fiz semana passada. A matéria ponderável ou imponderável é o quê? Fluido cósmico universal. Só que o fluido cósmico universal, o seu estado mais puro, nós não conhecemos. É o privilégio dos espíritos puros. Tá? Então, o que nós conhecemos? É o fluido cósmico universal modificado. O perispírito é fluido cósmico universal modificado. O princípio vital é fluido cósmico universal modificado. O corpo humano é fluido cósmico universal modificado. Né? Porque ele se apresenta em forma de matéria ponderável, né? Os minerais, os animais, os vegetais, o ser humano, e imponderável, que são os fluidos, né? Como o oxigênio, o hidrogênio, o perispírito. Então, quando fala assim, ó, o espírito aure no fluido universal que é necessário para dar vida à mesa. Ele está usando o quê? O seu próprio perispírito. Eu falo embaixo lá, ó. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito, cadê? É o espírito propriamente dito, espírito é sem perispírito, tá? Não consegue atuar sobre a matéria. Ele precisa do intermediário. O intermediário é o perispírito. O perispírito, então, ele é o quê? É o fluido universal condensado que o espírito se utiliza para manipular a matéria. Estão entendendo? Alguém quer discordar? Fazer alguma pergunta? Complementar? Pô, Sueli, o Rodini, eu conheço ele sim. Até assisti uma série sobre a vida dele. Ele procurava desmascarar esses fenômenos espíritas, né? Ele perdeu, acho que foi a mãe, e amava muito ela, então no início ele procurou uma sessão espírita para se comunicar com ela, e na série, eu não li, então não sei se é isso mesmo, mas parece que foi num lugar que fizeram truque, e a partir daí ele passou a acreditar que não existia. Então ele procurava desmascarar esses fenômenos, né, espíritas. Ok? Voltando para o texto, gente. Olha, aqui não está falando ainda em médium. Tá? Está dizendo o quê? Que o espírito, para manipular a matéria, ele precisa de um fluido. O espírito propriamente dito. Né? Que fluido que é esse? É o seu corpo. É o perispírito. Tá? Então, o espírito em si, porque quando a gente define espírito, ele não é matéria. Então, o espírito em si, ele não consegue agir sobre a matéria. Ele precisa de um corpo material. Ele precisa do perispírito. Então, a chave de todos os fenômenos materiais é o perispírito. Tá? Daí a importância de estudarmos e compreendermos o perispírito. Né? Porque, veja, a pergunta é assim, ó, se o espírito usava o braço dele para levantar a mesa. Primeira coisa que os espíritos responderam,
essa resposta não se levará até onde desejais. Por quê? Porque, a princípio, Kardec pensava que é isso mesmo, o espírito pegava a mesa e levantava. Não é? Mas a gente sabe quando for a Bianca, ela vai usar. Olha, Paty, acho que eu vou mesmo. No atual estado. Podemos seguir, gente? Uhum. Então vamos lá. Nota. Chamamos atenção para a seguinte frase. Primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos à última e alude ao nosso pensamento, que com efeito esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Ou seja, qual que é a ideia que Kardec tinha? Que o espírito, com o braço dele, levantava a mesa. Então, Kardec estava fazendo perguntas para confirmar esse tipo de resposta. Né? Só que a resposta foi outra. Aí, lembra como numa reunião anterior o Vitor Hugo falou assim, ó, que os espíritos revelam a lei natural de maneira espontânea? Lembram? Então, Kardec fez uma série de perguntas, porque ele imaginava que o espírito fazia algo para que a mesa levantasse. Allan Kardec não conhecia essas leis dos fluidos espirituais. Não conhecia o perispírito. Então, é nesse momento que vem uma revelação. Aqui é uma revelação, essa resposta. Olha, o perispírito é a chave. Olha que resposta mais linda, gente. Isso aqui é para a gente levar para a nossa vida. Né? Por quê? Porque o próprio codificador não tinha essa ideia. Aí veio essa revelação. Aí depois disso ele começou a estudar o perispírito. Né? Tá claro, hein? Sim. Podemos continuar? Então, vamos lá. Item 10. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores? Estão-lhe sobre as ordens? Resposta. São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, nesse caso, para levantar um objeto, são iguais. Isso é importante, tá? Quer dizer, então, se eu vou fazer um serviço e eu não estou conseguindo, eu peço ajuda para alguém. Não é? Tudo bem? Vamos continuar? Em 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Resposta. O que produzem efeito desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente sobre toda a influência material. Olha que pergunta capciosa. Né? Quer dizer, todos os espíritos podem fazer uma mesa se mover? Já vi uma outra coisa. Não. Quem faz esse tipo de fenômeno são espíritos inferiores. Ou espíritos imperfeitos, se preferir. Né? Vamos continuar. E os espíritos superiores? A gente faz essa pergunta, não faz? Então vamos continuar. Item 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Espera só um pouquinho. Aqui Allan Kardec já usa um conhecimento que ele tinha. E veja, na pergunta anterior, eles falaram assim, ó, os espíritos conseguem movimentar as mesas, são os inferiores. Aí Kardec pergunta assim, ó, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas abaixo deles. Isso é um fato. Então, o espírito superior não produz efeito físico. Mas ele pode. Vamos ver se pode? Porque essa é a pergunta. Ele pode? Então. Não, porque assim, do Muito mesmo bem, jeito que Bianca. o professor de faculdade não vai ensinar uma criança da primeira série a fazer 2 mais 2 é 4, ele sabe que 2 mais 2 é 4, ele sabe. Ele sabe.
fazer isso. Tá. Sabe? Vamos mudar então. O arquiteto que faz a planta de uma casa. Ele sabe que o servente pedreiro ele tem que fazer muita força para auxiliar o pedreiro na hora de preparar o cimento. Se for, por exemplo, daquele antigo que não compra cimento industrializado, cimento pronto. Ele faz o serviço do servente pedreiro? Ele sabe. Tá? Não, são perguntas. Só. Vamos lá, Paty, vamos continuar. Né? Resposta. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. Então, a princípio não, Bianca. Mas o que você falou procede. Ele sabe o serviço, sabe fazer. Teoricamente, sim, eles podem fazer. Não é? Só que aqui está dizendo o quê? Que assim como nós, por exemplo, o exemplo do arquiteto, né? Se serve do servente pedreiro, do pedreiro, para fazer o serviço pesado, né? Então, um faz o trabalho intelectual, o outro trabalho manual. Não é? Um usa inteligência no trabalho, o outro a força física. Ah, mas o que usa inteligência, ele também não pode usar força física? Acho que sim, né, Bianca? Não está errado. Não, pode. É só a gente pensar em Jesus. Você acha que Jesus não iria conseguir mover alguma coisa de lugar se ele quisesse? E ele é super superior. Plus advanced. Pois é. Apelou, hein? Mas ainda tem mato nesse coelho aí. Não, ainda tem coelho nesse mato, hein? Ainda tem mato no coelho. Pode ler a nota? Por favor. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. E é o que faz os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do espírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é de certa maneira menos compacta, menos resistente. Os órgãos há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito, o corpo é para o homem. E como sua maior densidade corresponde à menor superioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular. Isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o que dispõe aquelas cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. Bom, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras, que a Bianca falou uma coisa, ela tem razão. O espírito superior, ele pode. E qual é o termo que está usando? Os espíritos imperfeitos são mais aptos. Ser mais apto não significa que é o único. Então, na verdade, o espírito superior, se ele quiser fazer, ele pode. Mas ele vai fazer? Não precisa. Então, ele chama o quê? Um espírito de ofício. É que, às vezes, nós entendemos assim, um espírito inferior como se fosse ruim. Não, inferior. Então, tem espírito inferior que participou do movimento da codificação, que quis participar. Mas era espírito inferior.
né? Não era perfeito. Então, produziram esses fenômenos. Quis produzir, quis ajudar. Ah, porque quis ajudar era bom? Não, não era bom. Né? Então, nós aqui, nós somos espíritos bons ou imperfeitos? Nós somos espíritos bons ou imperfeitos? Eu sou imperfeito. Perfeito. Eu sou Bom, imperfeito também. você obriga a gente já a falar, a pessoa acabou de voltar na reunião, você já obriga ela a falar que ela é imperfeita, assim, pelo amor da madrugada, viu? Não, mas o que eu estou querendo dizer, Bianca? Se o espírito superior vier e pedir a nossa ajuda, nós não vamos ajudá-los? Se a gente, vamos no que a gente pode, né? No que a gente Entendeu? consegue. Então, A assim, gente ainda vai se sentir, falar assim, ele pediu a minha ajuda. É, eu ia falar isso. Falar, A gente é tão imperfeito que a gente ainda vai se sentir. Paty, mas nós também temos a síndrome do cachorro vira-lata. Não, nós somos imperfeitos. Pô, não vamos discutir isso. Mas nós somos importantes no processo. Os espíritos superiores contam conosco. Então, por exemplo, nesse estudo nosso, nós que somos espíritos imperfeitos, e aqui não tem espírito bom, encarnado. Bom, eu falo por mim, né? Não posso falar por vocês. Eu acho que vocês são melhores que eu. Mas eu sei dos meus defeitos. E não adianta, gente. Quem sabe meus defeitos sou eu. Minha esposa também, tá aqui pertinho, ó. Então, assim, esse estudo nosso, por exemplo, vocês acham que não tem espírito que está estudando conosco? Espíritos que não sabem, estão aprendendo? Espíritos que ainda não encarnaram como espíritas, que vão reencarnar como espíritas, que estão nos acompanhando? Seguramente. E É os da nossa... espíritos superiores precisam do encarnado, e tem espírito que é tão preso à matéria que ele não vai ouvir o espírito superior, vai ouvir o encarnado. Então nós somos importantes no processo, sim. Viu? Gostou, aí, Bianca? Não, Já... adorei. É da nossa própria natureza, né? Do nosso orgulho, achar que o fato de, por ser superior, não precisa da ajuda do inferior. Exato. De tipo assim, eu sou superior e o próprio pobreza do nosso vocabulário, né? Que dá Você é essa superior, né? Tá acima. Exatamente. Se eu tô acima, eu não preciso do que tá abaixo. E o superior, ele é humilde. E se não for humilde, não é superior. Adolfinho, mas, por exemplo, eles podem usar os fluidos materiais do ambiente, se quiserem. Não necessariamente tem que ter um espírito inferior para estar lá para ajudar ele. Então, veja. Lá na resposta, lá está a chave. O perispírito, ele é o que existe mais importante em todo fenômeno material. Tudo que diz respeito aos espíritos e à matéria tem que ter o perispírito. Não necessariamente o espírito inferior. O perispírito. Ah, mas o espírito superior, ele chama um espírito de ofício? Chama. Por quê? Porque tem espírito inferior morrendo de vontade de ajudar os espíritos superiores. Mas ainda é inferior. Por quê? Porque ele é orgulhoso, vaidoso, ajuda, mas fica falando, mas ajuda. É igual médium. Meu, médium acha que é muita coisa. Médium não é, não, gente. É devedor. É imperfeito. E o que é pior, a gente fica endeusando médium, só porque é médium. Porque tem acesso direto aos espíritos, né? Ah, porque tem acesso ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Nossa, aquele médium é forte, é bom. Não, para, cara. Médium é tudo devedor, né? Tem umas exceções, né? Francisco Cândido Xavier. Bom, tem, claro que tem. Esse é missionário, né? Mas, a grosso modo, e eles precisam de nós. Ah, mas eles poderiam fazer o trabalho sem a nossa participação? Poderiam. Mas por que eles contam com o espírito de ofício, ou espírito inferior? É da lei.
Porque nós também fazemos parte do processo. Eu ia falar até uma caridade, né, Adolfo? Porque É parte apesar dele. dele poder agir sozinho, ele dá pra gente a oportunidade da gente se exercitar. É tipo um estágio, vamos pensar num estágio. Eu não sei, quem já teve estagiário sabe. Dá mais trabalho você ter um estagiário, que você tem que explicar como faz e corrigir, do que fazer sozinho. Só que você tá dando uma oportunidade, acho que é tipo a gente. Ó, vai Exato. lá, filho, levanta a mesa. Não, não faz Ah, assim, faz assado. e a gente vai pegando gosto pela coisa. Sabe, assim, de fazer o bem pro próximo, de amar o próximo, de lutar contra as imperfeições. De auxiliar, né? Essa convivência, a gente vai pegando gosto pela coisa. Por quê? Porque muda a nossa vibração. Faz bem para nós. Nos faz bem, né? Aí, o negócio é pedagógico. Por que os bons ficam junto com os superiores com os inferiores? É no contato, é na relação. O inferior vai aprendendo com o que é superior. O imperfeito vai aprendendo com aquele que é bom. Então, eu para aprender a ser bom, eu tenho que conviver com uma pessoa boa, com uma pessoa melhor que eu. Né? Não, porque se ele faz tal coisa, eu também posso fazer. Né? Se ele parou de beber, eu também posso parar de beber. Se parou de ficar fazendo fofoca, também posso parar de fazer fofoca. Né? Então, os inferiores precisam dos bons. Tá? É pedagógico o negócio. Tá? Adolfinho, fiquei com Oi, uma dúvida. A à hora, vontade. vou ver se eu consigo explicar minha dúvida, tá? Aí, a hora que você falou dos médiums, eu pensei nos médiums de efeitos físicos. Mas aí, nesse caso, porque a gente fala que tem médiums, tem que psicografa, tem médium de efeito físico, e aí a gente vai falando de cada um do tipo de mediunidade. Mas aí, o que a gente aprendeu agora é falando dos espíritos que tem, que tipo, não precisaria de um médium para fazer o efeito físico. Mas aí eu pergunto, é o médium que é de efeito físico ou é o espírito que tá lá que produz o efeito físico? Tipo, porque tem médium que, por exemplo, prefere psicografar. Então, tem médium que tem mais facilidade para ter efeito físico? Paty, sim, cada médium tem uma pré-disposição orgânica para uma determinada coisa. O que não impede, porque assim, ó, sendo médium, ele pode, numa determinada ocasião, através da sua mediunidade, ser produzido um efeito físico. Pode, pode. Ele não é psicógrafo, mas pode, numa determinada ocasião, receber uma psicografia. Então, essa classificação de Kardec, ela é mais didática. Nós somos médiums. É que, normalmente, o psicógrafo trabalha com psicografia, até esqueci o Psicofônico. psicofônico, trabalha com psicofonia, né? Normalmente é assim. Mas não impede, ao longo do seu trabalho, de desenvolver outros tipos de mediunidade. Mas, normalmente, quem tem a mediunidade de efeito físico, por exemplo, tem uma predisposição para esse tipo de mediunidade. Assim como a mediunidade curadora, a mesma coisa. Nós não falamos aqui, Paty, que o espírito não precisa do médium. Nós falamos que ele precisa do perispírito. Por enquanto é isso que Tá. nós estamos falando. Uhum. Tá? Então, sem o perispírito, o espírito propriamente dito, ele não vai atuar sobre a matéria. Ele precisa do perispírito. É disso que nós estamos falando por enquanto. Não estamos falando da mediunidade. Tá. Tá? Então, a mediunidade é efeito físico. Se o espírito, propriamente dito, se ele não tivesse um perispírito, ele não ia produzir nenhum tipo de mediunidade. Tá? Agora, o perispírito ele é tão importante que não é só para o efeito físico, é para todo fenômeno mediúnico. E não é só fenômeno mediúnico, é toda a ação do espírito na matéria.
Por que nós estamos falando isso? Vamos voltar lá no capítulo 14 de novo. Eu tinha um entendimento, até estudar o capítulo 14 do livro Gênesis, tinha um entendimento que o espírito, para fazer qualquer coisa na matéria, ele precisava do médium. Qualquer ação, né? Aí lá, Allan Kardec usa um termo que ele fala assim, ó, tem 3 tipos de ação dos espíritos nos fluidos. Aí lá no livro ele usa o termo magnetismo, tá? Então tem o magnetismo misto, que é o passe, o magnetismo animal, que é o magnetismo, não tem a presença de espíritos, e tem o magnetismo espiritual. O que é magnetismo espiritual? Porque, vamos por analogia. Bom, no misto é quando tem fluido dos espíritos e dos encarnados, né? Do médium, no caso. Tá, tudo bem. No magnetismo animal, só tem fluido do encarnado. E no magnetismo espiritual? Só Então, do espírito, mas ele só não do precisa espírito. do perispírito para isso? Não, do perispírito ele precisa. Ah, Ela tá. está falando do médium. Tá bom. Entendeu? Uhum. Então, assim, a ação do espírito na matéria precisa do médium? Bom, se for mediunidade, sim. Mas no caso, por exemplo, do magnetismo espiritual, não é mediunidade. Entende? Não é mediunidade. É quando o espírito fala assim, ó, marca para tal dia, é uma pessoa idosa que não pode ir no centro, então o médium não vai visitar a pessoa, o espírito fala assim, ó, fala para se preparar, que tal dia eu vou lá. É o espírito falando. Aí não vai o médium, tá? Não vai o médium, e a pessoa no dia seguinte fala que sentiu, que passou por cirurgia, que não Igual a sei do quê, cirurgia da Dona Rosinha, né? igual a cirurgia da Dona Rosinha. Ô, Dolphin, tô achando que os médios é tudo estagiário. Os espíritos só deixam a gente lá falando com os outros para a gente treinar como que tem que aprender a falar com os outros, acolher, aprender como que é a vida, porque eles basicamente a gente é tudo estagiário. Então, veja, o fluido dele, Sueli, justamente. O magnetismo espiritual, aí volta na pergunta que nós estamos, pergunta anterior lá, ó. Perispírito é a chave de todo fenômeno material. O espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa do perispírito. Então, sem o perispírito, ele não age na matéria. Nós não vimos isso? Não podemos esquecer isso, gente. O espírito, para agir na matéria, precisa do perispírito. Agora, necessariamente, ele precisa do médium? Não. Ah, se não tiver o médium, bom, não é fenômeno mediúnico. Se não tem a presença do médium, não é fenômeno mediúnico. Ah, mas o espírito pode agir na matéria sem o médium? Pode. Por quê? Porque ele vai utilizar do quê? Do perispírito. Porque a chave não é o médium dos fenômenos materiais. A chave não é o médium. A chave é o perispírito. Então, no magnetismo espiritual, não tem fluido de médium. Do contrário, seria magnetismo misto. No misto, fluidos do médium mais fluidos do espírito. Assim como no magnetismo animal, o termo correto é fluidoterapia animal, não tem presença de espírito. É só presença do encarnado, é só fluido do encarnado, é só fluido animal. Estão entendendo? Gente, isso tem que ficar claro. E aí a gente tem que voltar lá no capítulo 14 de novo, né? Porque só que nós estamos estudando um livro que foi publicado antes, que é o livro dos médios. Nós estamos seguindo uma ordem cronológica. Só que eu já estou usando uma informação de um livro que nós já estudamos, né? No caso, o capítulo 14 do livro A Gênese. Tem um tempinho aí, eu queria ouvir um pouco o Vitor Hugo, ele não falou nada ainda hoje. Fala um pouquinho, Vitor Hugo, por favor. Eu ia falar, vou entrar para pôr fogo no parquinho, brincadeira, mas Isso é muito bom, Vitor? Eu discordo da colocação, Adolfinho, no sentido de que, na minha percepção,
a transmissão fluídica, ela seria um gênero diferente do que o que nós estamos denominando aqui como mediunidade. Então, qualquer tipo de fenômeno mediúnico, como o próprio Kardec afirma, depois a gente pode colocar as referências, ele afirma a necessidade de um médium para que se ocorra a comunicação, desde a pneumatografia, que é a escrita direta por parte dos espíritos, ou uma aparição tangível, e etc., é necessário o fluido do médium para que se ocorra a manifestação do espírito. No sentido de transmissão fluídica, como você está colocando, penso que seja um outro gênero de coisas, né? É um outro tipo. Então, a transmissão fluídica ela é feita constantemente por parte nossa e por parte dos espíritos. Por exemplo, a oração. A oração é uma transmissão fluídica. Eu integro os fluidos ao meu entorno com ao meu pensamento. Então, se eu penso positivo, eu estou impregnando eles positivamente e enviando eles para quem eu estou orando. Então, isso na minha percepção do estudo da obra de Allan Kardec, seria a transmissão fluídica. E a mediunidade seria um outro gênero de coisas, um outro gênero de fenômenos, né? Que nesse caso, como o Kardec afirma lá no Livro dos Médiuns, seria necessário, assim, não teria como ocorrer sem os fluidos do médium, independente se o médium está presente ali ou não, mas é necessário que se tenha o fluido do médium para que se ocorra a comunicação. Gente, isso é uma maravilha, tá vendo? E ótimo que seja assim, viu? Nosso tempo está acabando, nós não vamos continuar. Nós vamos sim retomar esse assunto. Ele é muito bom, tá? Agora, Vitor Hugo, claro, você jogou uma areinha, eu vou jogar mais uma. Na mediunidade curadora, né? Quando a Kardec fala de magnetismo espiritual, né? Quer dizer, nós estamos falando da cura, né? Só que no magnetismo espiritual não é mediunidade curadora. E é o mesmo fluido que é produzido para promover a cura através de um médium, no caso, mediunidade curadora, é o chamado magnetismo misto, é o mesmo fluido perispirítico que vai ser utilizado sem a presença de um médium. No caso, seria o que ele chama de magnetismo espiritual, ou fluidoterapia espiritual. De qualquer forma, gente, bom que fica essa dúvida, né? Ou esses pontos de vista diferentes, porque isso vai nos obrigar a estudar mais, né? Ninguém vai poder faltar semana que vem. Sempre em nome do conhecimento, né? Na verdade, assim, o Vitor Hugo é um menino muito bom, melhor que eu, mas ele entende, assim, na minha fala, e eu entendo na fala dele, nós não estamos fazendo nenhuma disputa aqui. Isso fica bem claro para o grupo, tá? Nós estamos buscando conhecimento. E amanhã ou depois, se o que o Vitor está falando for verdade, eu vou ser o primeiro a falar, estava errado, viu, gente? Estava entendendo do jeito errado. Qual que é o problema da gente interpretar de maneira errônea? Nenhum. Nós estamos aprendendo, viu? Tá bom? Então, eu agradeço demais essa intervenção, viu, Vitor? E sinta-se muito à vontade para se posicionar, para questionar, porque é assim mesmo que a gente vai construindo conhecimento, tá bom? Através das tentativas aí. E uma hora a gente acerta, né? Em busca da verdade. Sempre em busca da verdade. Estão faltando 2 minutos, eu acho que não precisa esperar 2 minutos o relógio, nós já podemos encerrar, né? Acho que está de bom tamanho, o professor vai liberar antes. Bianquinha, você faz a prece para nós, por favor? Estava até aqui esperando. Senhor nosso Pai, Mestre Jesus, quero agradecer a oportunidade de, nesta reunião com os nossos amigos, termos discussões tão produtivas, tão proveitosas realmente para nossos conhecimentos, para nossa evolução, para nosso equilíbrio. Quero agradecer a oportunidade de participar aqui, agradecer aos companheiros encarnados e aos companheiros desencarnados que nos orientam, que nos auxiliam, que nos inspiram, as respostas e as perguntas. Obrigada, que assim seja.